O Grupo à Tarde já desembarcou em Paris, na França, para acompanhar de perto os Jogos Olímpicos 2024, diretamente das terras europeias. A gente preparou uma superprodução diária, além da programação espalhada pelos portais em tempo real, com todos os acontecimentos e novidades, principalmente, claro, dos atletas brasileiros. Nosso público vai ter acesso a entrevistas exclusivas com os competidores até o último dia do evento. Quem está em Paris para trazer as informações olímpicas é o nosso enviado especial, o jornalista Luiz Teles, dando pontapé inicial aqui no Issa Bahia, conversando conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Emerson. Bom dia a todo mundo aí de casa. Boa tarde para mim. Já estamos aqui perto de 1h da tarde aqui. Vai ser meio um pouco no improviso essa nossa conversa, viu, Jefferson? Porque meu ônibus atrasou, o trânsito em Paris está um caos por conta da Olimpíada. E a gente vai aqui improvisando, vou entrar no ônibus, vocês vão ver ao longo aqui do trajeto, que eu estou me deslocando justamente para um dos eventos em que haverá participação de baianos aqui na Olimpíada em Paris. Queria até te perguntar sobre isso, porque você já tem uma experiência muito legal, não é? Cobrindo eventos esportivos, no caso, eventos esportivos internacionais. No caso, em particular, das Olimpíadas de Paris, Luiz, como é que você está se virando aí para, enfim, acessar o que é importante, especialmente em termos de logística, acesso às informações, aos atletas? Está fluindo tudo bem? Está fluindo tudo bem. E uma diferença muito grande para outros grandes eventos olímpicos é que o transporte exclusivo de imprensa, por exemplo, ele praticamente não funciona aqui em Paris. Você trabalha muito mais com a utilização do transporte público, como eu vou fazer agora, por exemplo, do que no ônibus fretados, especiais de imprensa, como aconteceu. De uma maneira geral, a circulação do transporte público tem funcionado, sobretudo metrô e trem aqui. Os ônibus é que estão com um pouco mais de dificuldades, como é o meu caso agora. Mas a logística dos jogos, de uma maneira geral, tem funcionado, as filas andam rapidamente, mesmo com todo aparato de segurança. Há um aparato de segurança muito forte. Você vê aqui o tempo todo na rua, Exército, Polícia Federal, a Polícia Municipal, seguranças privadas, né, ou contratados especialmente pelo Comitê Olímpico para a segurança dos locais de eventos. E isso tem funcionado de uma maneira fluida. Isso eu não vejo problema. Só o trânsito mesmo, assim, se olhar os carros, assim, o tempo todo, qualquer esquina está engarrafada, o trânsito é lento. E diria que seria o único processo falho nisso tudo aqui. Mas funciona bem. Eu fico imaginando, Luiz, que uma cobertura em loco, sempre nesse tipo de cobertura... Ele está lá se dividindo entre... Mas, como eu estava falando, uma cobertura em loco acaba permitindo com que a gente capte nuances, não é? Que muitas vezes podem passar despercebidas por quem está distante. Que aspectos culturais, contextuais de Paris, dos próprios Jogos Olímpicos, você acha que poderão enriquecer a experiência do público do Grupo à Tarde com sua cobertura, Luiz? Com certeza, inclusive porque minha cobertura ela é focada bastante nessa parte contextual mesmo. Não vale a pena, assim, a parte esportiva da coisa, a gente acompanha de casa, pela televisão, muito bem, assim, a cobertura da imprensa de uma maneira geral e dos veículos que estão aqui trabalhando sobre toda a parte audiovisual é muito ampla, né? Então você tem muito acesso e consegue acompanhar bem a parte esportiva. Então, o nosso olhar aqui mesmo, ele é voltado para a parte do contexto, a parte cultural, para a parte toda essa de um olhar de que só quem está em loco pode apresentar, né? Então, a maneira que a gente tem feito aí nesses primeiros dias tem sido, de fato, colocar esse olhar, também um olhar muito especial para a baianidade ou para a brasilidade, né? Ou esses contrastes que acontecem. É o que eu tenho tentado fazer na minha coluna, tem saído diariamente no impresso, também repetida no portal
do à tarde. É o que a gente vai fazer aqui no bate-papo diário que a gente vai ter, né? Que vai conversar aqui sempre alguns minutos diariamente até o fim da Olimpíada, no Isso Bahia. E acho que é sempre a melhor maneira também de marcar a presença, né? Foi assim que eu fiz na Rio 2016, em Toronto 2015, e em todos os eventos, né? Na Copa 2014, todos os eventos que a gente cobre em loco como jornalista, tentando levar esse olhar um pouco pessoal e diferenciado da coisa. Para quem está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, já viu que ele embarcou no ônibus. Você está indo exatamente para onde, para cobrir o quê, Luiz, nesse momento? Eu estou indo nesse momento a um trajeto de mais ou menos 1 hora fora de Paris, né? Cobrir a prova do mountain bike. A gente tem um representante baiano nessa prova, o Langalinski. O Langalinski, ele tem 25 anos, né? Ele é de Palmeiras, foi criado no Vale do Papão, né? É uma história muito bacana dele. E ele era um azarão no início do ciclo olímpico, e conseguiu essa vaga, assim, incrivelmente, está aqui. Inclusive é filho de pai francês, o pai dele é francês, a mãe baiana, né? Está aqui um pouco em casa, né? Foi até recepcionado pela tia dele no aeroporto. Eu estou indo lá acompanhá-lo hoje na prova dele, a prova de mountain bike cross country. A gente está conversando com o Luiz Teles, o jornalista Luiz Teles, enviado especial do Grupo à Tarde nas Olimpíadas de Paris. Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para você também, Luiz. Bom dia, Teles. Bom trabalho aí para você. Me diz uma coisa, Teles, você já cobriu algumas Olimpíadas e sempre a política invade a praia do esporte também. Nesse momento, com 2 grandes guerras circulando no mundo, eu já vi algumas coisas de pequenos conflitos aí em Paris, por exemplo, por conta da questão palestina. Você tem visto esse clima de tensionamento da política nesse grande encontro de nações do mundo inteiro aí? Bem, a gente vê mais nos locais de circulação da própria Olimpíada, a gente não tem visto os protestos. É sempre há pequenas manifestações, geralmente pró-Palestina, né? Falando sobre a guerra, a questão racial também aqui é muito forte, a questão dos imigrantes aqui de uma maneira também muito forte. Então isso está sempre rodeando de uma maneira toda a Olimpíada, né, de Paris. Gerou até essa tensão pré-Olimpíadas, a sabotagem no sistema de trens de alta velocidade, mas, pelo que você falou, o esquema de segurança está muito firme, muito funcionando aí, né? Muito forte. É até surpreendente para muita gente como a sabotagem do sistema de transporte, por exemplo. Ninguém esperava que isso acontecesse do jeito que aconteceu. Está chegando o meu ponto para soltar. Já é aqui. Mas é isso. De uma maneira geral, a segurança está forte. Você vê o tempo todo, até capaz nessa caminhada que eu vou dar aqui até o próximo ponto de ônibus, a gente encontrar o exército, a polícia, que circula com arma de munição pesada, assim, é uma coisa bem ostensiva, né? mesmo. Assim. Agora, do ponto de vista de quem está curtindo o evento, essa segurança tão ostensiva assim, passa alguma impressão, dá medo às vezes, quando você vê muita força de segurança na rua, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, você fica com essa sensação ou está rolando com mais tranquilidade? Não, está rolando com tranquilidade. Assim. Eu estranhei bastante, porque sempre que tiver a oportunidade, vou até mostrar aqui. Assim, é um armamento pesado que eles usam. Tem metralhadoras que passam assim. Pensa como fosse no carnaval, quando passam as linhas de policiais, assim. Mas eles estão ali de boa, armas pequenas, nem, na maioria das vezes nem arma, né? Mas aqui eles passam assim, nessa fila de 10 policiais, 10 soldados do exército, mas todos fortemente armados, é estranho. Você não vê nenhum conflito de fato, né? Você vê é só um monitoramento, de uma maneira geral. Todo local de evento olímpico, você tem barragens de checagem de segurança, onde sua mochila, todo mundo está de mochila, a mochila é aberta, e é muita gente fazendo isso, então assim, mesmo com isso, há uma fluidez, né, das pessoas andando.
E de uma maneira geral, eu sinto muito seguro, né? Muito tranquilo, caminhar, assim, os jogos terminam aqui por volta de 10h30, 10 horas da noite daqui, que ainda praticamente ainda está frio, já tem luz do sol. Mas você caminha de boa, sem problema nenhum, você não se sente inseguro em momento algum, sobretudo em relação a essa tensão que você falou aí. De fato, tem, você vê aqui, é muito forte em Paris, inclusive, assim, Paris é uma das cidades na Europa onde mais se discute a questão de migração, de diferenças culturais, de racismo, mas isso, por enquanto, não tem afetado de alguma maneira os olímpicos, não. Uma experiência, antes de qualquer coisa, muito pessoal também essa que você está vivenciando, cobrindo as Olimpíadas de Paris, não, Luiz? Porque, imagino, culturas as mais diversas, o inglês deve se... Com o inglês a gente acaba se virando fácil aí, mas dá até para arriscar outras línguas também, com tanta gente diferente por aí, Luiz? Dá sim. Ontem eu larguei um portunhol forte, conversando com um cubano, que estava indo para a luta do Keno, né? Eu falo um pouquinho de francês, eu morei em Montreal por 4 anos, né? Então falo um pouquinho de francês, aí me ajuda também bastante aqui. Mas a maioria do tempo é falando inglês mesmo, porque a maioria dos jornalistas até espera que você fale inglês para conversar. Os atletas também, de uma maneira geral, essa é a segunda língua para quase todos eles. Então a gente vai se virando. É super rico, é muito rico, é uma experiência muito massa. Ontem mesmo, por exemplo, foi um dia muito bacana para minha experiência como jornalista, né? Eu fui pela manhã cobrir a Raíssa Leal lá no skate. E o skate é um esporte que o Japão está em alta, né? Então, muita imprensa do Japão lá fazendo essa cobertura, igualmente para os brasileiros, né? Também é um esporte que tem muita imprensa do Brasil e do Japão. E mais tarde foi o jogo Brasil e Japão de futebol feminino. E o comportamento dos jornalistas do Japão é muito interessante no jogo. Eles, os atletas, os técnicos, eles conversam muito baixo, assim, é quase balbuciando. Eu vou até falar mais baixo assim, mas eles, assim que eles falam, fica um silêncio no momento das coletivas, das entrevistas, e nós brasileiros estamos ali na zona mista, por exemplo, comentando outras coisas, falando muito alto, né? E aí eu perguntei a um jornalista japonês, por exemplo, por como é que isso acontece. É um sinal de respeito dos atletas, dos técnicos e do jornalista aos outros em volta. Eu não quero ter ficado meio envergonhado, não, mas porque eu gosto dessa nossa maneira expansiva de ver, de torcer, por exemplo. Os japoneses são bem contidos na hora de torcer pelos atletas deles, mas, ao mesmo tempo, é bem interessante você observar o tempo todo essas diferenças culturais, e é muito rico para mim, sim. Exatamente. Diferenças culturais o tempo todo. Para a gente encerrar, Luiz, nessa edição, me parece, é um número recorde de participantes baianos competindo. São 15 atletas baianos, se não me engano. Qual é a tua estratégia para garantir que todos eles possam estar incluídos nas suas histórias, sendo destacados de maneira justa na cobertura que você está fazendo aí para o Grupo à Tarde? É complicado porque os deslocamentos não são fáceis, né? São demorados aqui. 40, 50 minutos. Esse agora, como estou fazendo, é de 1h15 até o local de prova. Mas a gente deu sorte um pouquinho, porque os esportes que estão sendo cobertos eles estão um pouco espaçados, exceto o boxe, que tem todo dia. Então, assim, esse vai ser mais complicado de cobrir, tá sempre na cobertura. Temos 5 atletas no boxe, né? Metade da delegação brasileira é de baianos. Mas a estratégia ir, né? A gente tem acesso aqui, o celular está funcionando bem, graças a Deus. A gente vai vendo também muita coisa pelo celular para acompanhar, para poder complementar a cobertura. A gente tem acesso a pessoas próximas aos atletas, nem sempre aos atletas, mas pessoas próximas aos atletas. As assessorias, tanto do COB quanto da Federativa, ajudam bastante também. Então a gente tenta ali estar em loco, mas sempre também está, de alguma maneira, bem atualizado em relação ao contexto, em relação às coisas. A gente consegue. Dá um jeitinho na raça, dá.
Imagino. E olha, boa sorte, bom trabalho para você aí, que você tire o máximo de proveito e muito obrigado pela sua disponibilidade. Hoje o papo foi ao vivo e o Luiz vai estar conosco regularmente, diariamente, com boletins sobre o que está acontecendo nas Olimpíadas de Paris. E muito bom ter você conosco, Luiz. Muito obrigado mais uma vez, sucesso aí, bom trabalho. Até a próxima. Valeu, Jefferson, valeu, Ernesto, valeu ao Grupo à Tarde. É isso aí, vamos até a próxima, que vai ser amanhã, né? Hoje, temos o Langavisque Mountain Bike, temos a estreia também de Bia Ferreira, né? Nossa medalhista de prata olímpica em Tóquio. Começa a caminhada dela rumo ao ouro, ela está muito confiante rumo ao ouro. Um pouco mais tarde, se eu não me engano, no horário da Bahia, a luta dela acontece 15 horas e 15 minutos. Se eu não me engano, 15h32, eu não tenho agora de cabeça o horário, mas é isso. Vamos torcer por 2 baianos hoje e vamos torcer muito. Estarei lá em loco acompanhando ele. Boa tarde, está lá em loco acompanhando ele. Maravilha, um abraço para você, boa tarde para você aí em Paris. Até uma próxima, Luiz. Agora são 7h50 na Tarde FM.